Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga apenas na segunda-feira contra a equipe do Botafogo e vamos falar bastante disso aqui, principalmente dos reforços que Ramon Dias terá para essa partida, né? 3 jogadores importantes de volta ali à lista de relacionados para esse jogo contra o Botafogo. Vamos mostrar aqui também as chances que o Vasco tem de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Também vamos mostrar a classificação do segundo turno, para a gente ter uma ideia, né, dos momentos que vão chegar, do momento, na verdade, né, que Vasco e Botafogo chegam para essa partida de segunda-feira. O Vasco, no segundo turno, tem uma campanha muito melhor que a do Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui da base, né? O Vasco se classificou ontem para as quartas de final da Copa Atlântico Sub-19. O Vasco venceu a equipe da Jacuipense por 2-0 na tarde de ontem. O jogo foi realizado no CT do Retrô, em Pernambuco, e o Vasco com isso se classificou para as quartas de final da competição. Essa foi a primeira vitória do Vasco no campeonato. Antes o Vasco havia empatado com o Fortaleza e perdido para o CRB. Com a vitória de ontem, a equipe chegou aos 4 pontos e garantiu a segunda colocação no Grupo C, se classificando aí para as quartas de final da Copa Atlântico Sub-19. Vasco disputando aí esse torneio de base, né? Vamos falar agora de futebol profissional, porque hoje começa mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 32. Começa hoje e temos uma partida, né, que interessa e muito ao Vasco da Gama, que é o jogo Grêmio e Bahia. O Grêmio vai receber o Bahia às 7h30 da noite lá na Arena do Grêmio. E, bom, uma vitória do Grêmio deixaria o Vasco ali a 3 pontinhos apenas, né, do Bahia. O Vasco poderia encostar em número de pontos e até ultrapassar, talvez, nos critérios de desempate, né, a equipe do Bahia na segunda-feira. Então, vamos torcer hoje para o Grêmio para que o Vasco na segunda-feira possa sair aí da zona do rebaixamento. Vou dar uma olhadinha aqui no saldo de gols. Bom, Bahia tem -4, o Vasco tem -10. Então, para tirar 6 gols de saldo, torcer para uma goleada aí do Grêmio sobre o Bahia. É difícil imaginar que isso vai acontecer, mas enfim, o importante é uma derrota do Bahia. Hoje temos também América e Atlético Mineiro, Clássico Mineiro, né? Lá no Parque do Sabiá. E teremos também a partida Palmeiras e Atlético Paranaense. Esse jogo pode fazer com que o Palmeiras alcance a mesma pontuação do Botafogo e o Botafogo chegue ainda mais pressionado, né, para a partida contra o Vasco da Gama. Vamos acompanhar essas partidas aí de hoje à tarde e, claro, né, amanhã a gente fala bastante sobre esses resultados e sobre o que o Vasco precisa fazer para sair da zona do rebaixamento. E bom, para o jogo de segunda-feira contra o Botafogo, a gente já tem aqui uma excelente notícia, né? O Vasco terá 3 reforços, 3 voltas importantes para esse jogo contra o Botafogo. Jair, Verratti e Rossi estarão à disposição do treinador Ramon Dias para o clássico de segunda-feira. O meio-campista Jair e o atacante Pablo Verratti estarão à disposição após cumprirem suspensão automática, né, na última rodada. O Verratti por conta da expulsão contra o Goiás e o Jair por conta do 3º cartão amarelo. E o atacante Rossi também voltará nesse clássico contra o Glorioso. O jogador já se recuperou de uma lesão na coxa direita e a expectativa é que o Búfalo comece o jogo contra o Botafogo no banco de reservas. Então, uma excelente notícia, né?
a volta desses 3 jogadores que são importantes, né? Principalmente Verratti e Rossi, que são muito importantes para o esquema do Vasco. Vamos dar uma olhada agora aqui nas chances que o Vasco tem de permanecer na primeira divisão, né? Após a rodada 31. Apesar da vitória, as chances do Vasco de permanecer diminuíram, porque os resultados, né, lá não foram bons, os adversários diretos venceram, né? O Bahia aumentou a sua chance de ficar na Série A, o Corinthians aumentou a sua chance de ficar na Série A e a chance do Vasco deu uma diminuída. Mas, enfim, é aquilo que eu sempre falo, né? Só depende da gente. O Vasco vencendo os seus jogos, naturalmente vai sair dessa situação. Mas está aparecendo aí na sua tela, ó, chances de permanecer. América Mineiro, rebaixado, né? 0,01% de chance de permanecer. Curitiba, 0,04% de chance de permanecer, também rebaixado, né? A gente pode dizer, falta muito pouco para serem rebaixados matematicamente. Goiás Esporte Clube, 20% de chance de permanecer. Vasco, 35,86% de chance de permanecer. Santos, 82,39% de chance de permanecer. Bahia, 89,43%. Internacional, 89,45%. E o Cruzeiro, 92,81% de chance de permanecer. Bom, segundo aqui o percentual matemático do espião estatístico do Globoesporte.com, a chance do Vasco tá complicada, né? A situação do Vasco tá complicada. Apenas 35% de chance de permanecer na primeira divisão. Mas, vencendo a próxima rodada, com toda certeza, essa conta matemática muda, né? Tem que vencer o Botafogo, meu amigo. Tem que vencer o Botafogo, não tem jeito. E para dar aqui uma confiança, né, que é possível o Vasco vencer o Botafogo em São Januário, é claro, o Botafogo tem um bom time, é o líder do campeonato, mas vem num momento muito ruim, né, e de muita pressão também. Para vocês terem uma ideia, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o 7º colocado e o Botafogo apenas o 16º colocado. O que mostra, né, que o Vasco vem fazendo uma boa campanha no segundo turno, né, de recuperação, e o Botafogo vem muito mal. Só que o Botafogo teve um primeiro turno extraordinário e o Vasco teve um primeiro turno, horroroso, o pior turno da história do Vasco. Vamos dar uma olhadinha na classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. Quem lidera é o Atlético Mineiro, com 25 pontos. O Bragantino fez 23. O Palmeiras fez 22. O Bahia, olha só o Bahia como vem bem também no segundo turno, né? Campanha de G4 com o Rogério Ceni, 19 pontos. Grêmio, 19 pontos. E Santos também 19 pontos. O problema nosso, né, foi que além do Vasco recuperar no segundo turno, Bahia e Santos também decidiram se recuperar, né? O Vasco fez 18 pontos no segundo turno, 50% de aproveitamento. Flamengo 18 pontos, o Vasco tem a campanha melhor que o Flamengo no segundo turno. Atlético Paranaense 18, Fortaleza 16, Corinthians 16, Internacional 15, São Paulo 15, Fluminense 14, Cruzeiro 13, Botafogo 12, Cuiabá 12, América Mineiro 10, Goiás 10, Curitiba 9. Essas são as campanhas aí do segundo turno. Enfim, meus queridos, ficarei por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!